volta aqui com o nosso programa Tarde com Você. Como vocês podem ver, nós já estamos com o nosso convidado de hoje, né, Robson Luan. Já participou do nosso programa, agora já veio de novo, agora vai contar uma experiência, né, peraí, Beleza. não não. Estamos ao vivo no Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube, também no nosso Twitter. Compartilha, comenta, se tiver alguma pergunta pro Robson, pode fazer. Beleza. Eita. Olha, comenta aí, compartilha também nossa entrevista, tá? Olha o nosso site aparecendo. Muito bom, dá uma visitadinha lá, conheça um pouco sobre a espia e vai no nosso WhatsApp e manda mensagem também. Pode mandar pergunta pelo nosso WhatsApp, tá? 99217-3483. Como que nós recebemos os nossos convidados, meninos? Muito bom, rapaz. Olha, você é um orgulho do povo da região. Obrigado. Rapaz, eu fico muito gratificado, né, de ouvir uma coisa dessas. Muito bom. Ele fez uma viagem pra China, né? Que ele vai contar. Japão. Japão, eu aqui, tá vendo? Eita. Escolhe de apresentadora mesmo. Olha, quero que tu fique bem descontraído, tá? Beleza. Muito bom. E ele fez pro Japão. Pronto. Isso. Certo. Intercâmbio aí. Já tá no último, já tá, eu não vou dizer já no fim do ano, já não. Já terminou, né? Praticamente. Já terminou. Né? É o orgulho do papai que tá aqui. Amo o pai do Robson. Ele é maravilhoso. Ele tieta mesmo. Né? Eu queria que contasse um pouco dessa experiência, né? Como foi ser escolhido, fazer essa viagem, como tudo aconteceu. Bem, primeiramente, eu tive que passar por todo um seletivo para poder ser escolhido para ir para o Japão, que foi basicamente 2 etapas. Primeiramente, eu teria que ser escolhido para representar o Maranhão e depois para representar o Nordeste, que teriam 2 vagas para o Nordeste. Aí, então, na etapa Maranhão, eu fiquei sabendo desse intercâmbio pelo site do IFMA, que o IFMA tinha postado lá, ele colocou o edital e, basicamente, para ser escolhido, eu teria que colocar todos os certificados de tudo que eu já fiz dentro do campus, para poder mostrar o que eu já fiz lá. Então, por exemplo, desde projetos, a premiações, a eventos que eu participei, iriam contar para fazer uma nota, e essa nota definiria se eu seria escolhido ou não. Então, por exemplo, aquelas Olimpíadas que eu participei, tudo foi contando. Eu também sou doido dos projetos lá, eu participo de todo projeto que eu vejo. Então, eu tive uma nota muito boa e fui escolhido na etapa Maranhão. Depois disso, teve a etapa Nordeste, que tinham 2 vagas, e no caso foi um representante de cada estado. Nessa aí, mais uma vez, a gente teria projetos, também teria os eventos e as participações, e os projetos, as premiações e as participações em eventos. Só que também teria mais a questão do nível de inglês. Aí então eu participei de uma entrevista em inglês para poder definir se eu poderia ou não participar do intercâmbio. Foi de boa entrevista e na hora eu passei representando o Nordeste, eu e outro cara da Bahia. Aí então depois disso, basicamente foi arrumar a documentação para poder ficar tudo de boa. Por exemplo, algumas autorizações de viagem e esse tipo, mas foi tudo bem tranquilo, porque o pessoal do Instituto Federal, que no caso só o Instituto Federal que participou, de todos os estados, estava sempre ajudando a gente. Aí então, quando chegou a viagem, foi aquela viagem bem longa, né? Tipo, por exemplo, no meu caso eu tive que sair no dia anterior, foi bem cedo, eu esperei muito no aeroporto de São Luís. Aí de lá eu fui para Brasília, no aeroporto de Brasília eu já encontrei um dos professores que iria com a gente e um dos alunos, que no caso são 10 alunos e 2 professores. Aí então depois todo mundo se encontrou já em Guarulhos. E de lá a gente começou a viagem, que a gente fez primeiro uma escala em Paris e depois lá pro Japão mesmo. Aí então quando a gente chegou no Japão já foi aquela visão bem diferente, né? Porque o Japão, como um país tão avançado, tão bonito, já foi um choque muito grande. A primeira visão que a gente teve, que foi quando a gente saiu do aeroporto, foi indo de ônibus, sabe? A gente via alguns prédios, a gente via também uma coisa bem interessante, é que lá é muito arborizado, lá tem muitas árvores, é muito bonito a vista de lá. E também estava no outono, então tinha aquelas árvores com aquelas folhas meio alaranjadas, vermelhadas, amareladas. Então foi bem bonito. Aí, depois disso, a gente foi primeiramente almoçar lá. E aí foi aquela coisa estranha, né? Comida diferente, foi estranhando. A primeira refeição parecia ser um tipo de filé, só que bem mal passado. Eu estranhei muito, mas na verdade era muito bom. Foi muito bom. E depois disso, a gente foi pro hotel e no outro dia começou as visitas. A gente foi para vários museus, a gente foi para 2 universidades e para uma escola de ensino médio. E lá a gente teve contato bastante com os alunos. Por exemplo, nas 2 universidades, a gente conheceu alunos brasileiros que estudam lá. Na primeira que a gente foi, que foi a Universidade de Tsukuba,
que essa aí é tipo a segunda melhor universidade do Japão. Tsukuba, ela é muito boa. A gente conheceu um brasileiro lá, que era o Álvaro, que ele tava contando como foi essa questão de poder estudar lá. Aí ele falou que ele fez um seletivo que tem aqui, que é organizado pelo governo do Japão, e ele conseguiu uma bolsa de doutorado. Ele tá fazendo doutorado na área de humanas lá. Na outra, foi também um cara de humanas, ele está fazendo mestrado na área de direito. E, tipo assim, a gente foi também para a escola de ensino médio, e lá a gente conheceu estudantes japoneses mesmo. A dinâmica lá era que eles iriam oferecer um amiguinho para ficar andando contigo pela escola. Que no caso, tem até uma foto aí, depois pode mostrar aí a foto, que tá no caso eu, outro cara nordestino e um cara indiano, cada um com seu amiguinho do lado. E lá, por exemplo, quando a gente foi nessa escola de ensino médio, uma coisa que eu até estranhei bastante foi que, tipo, eles deram pra gente um almoço e tinha uma garrafinha de o que parecia ser um tipo de suco de maçã. Aí eu fui tomar, tava amargo, era um chá verde, na verdade. E, tipo, eu não gostei, né? Eu tava só dando aquela briscadinha e tal. E depois, quando eu acabei de comer, tava a garrafa praticamente cheia. E eu ofereci pro meu amiguinho lá, né? Pra ele beber. Ele pegou e foi... De uma vez eu fiquei olhando assim, estranhando. Porque lá eles bebem muito chá, né? E então a gente também visitou alguns museus. Por exemplo, a gente foi no museu da Panasonic, que foi bem legal. Lá tem duas fotos aí do museu, que foi... A gente teve um contato com alguns objetos expostos da Nintendo. Tem uma foto aí com o Mario. E tem também uma foto que eles expuseram aqueles mascotes da Olimpíada que vai ter, do Tóquio. E nisso tinha alguns videogames expostos lá, eu tava jogando, por exemplo, Super Smash Bros. Lá do Nintendo Switch. E é isso aí. Aí então a gente teve também aquele contato com aquela cultura mais oriental antiga, religiosa, que foi alguns templos que a gente foi. E lá nos templos eram bem interessantes, que a gente via, por exemplo, aqueles templos enormes, com aqueles telhados japoneses diferentes, que eles bonitos pra caramba. E eles tinham muita seriedade, respeitavam muito os templos. Por exemplo, antes de a gente entrar, a gente tinha que fazer um processo de se purificar. Porque eles tinham geralmente uma fonte e tinha uma colherzinha lá. Aí tipo, você pegava a água, aí molhava uma mão, depois molhava a outra, aí você podia pegar um pouco da água, colocar na boca e cuspir. E aí você meio que molhava a colherzinha com a própria água e colocava de volta. Aí nisso era para se purificar para poder entrar no templo, de boas. A gente foi, por exemplo, no Grande Buda, que é uma estátua enorme do Buda lá, que inclusive dá para entrar dentro dela. Tem uma história que, se eu não me engano, ela estava sendo construída lá e teve um tsunami no Japão. Aí, tipo, toda a estrutura que estava em volta dela, que estava sendo construída, acabou sendo destruída também. E só o Buda ficou lá. Então ele já ficou lá mesmo, ficou exposto lá. E ele tem, no caso, tem como entrar dentro dele porque ele não foi concluído totalmente. Então a maior parte dele é oca. Não tem nada muito interessante dentro, né? Mas, enfim, é bem legal. E depois a gente foi num templo que foi, eu diria que o templo mais legal que a gente foi, que nele tinha, tipo assim, lá dentro estava tendo uma roda de oração. Então, quando a gente entrou, primeiramente a gente não podia falar alto. E tinha, por exemplo, tinha um ritualzinho que era para fazer um pedido. Que você pegava uma moeda de 5 ienes, aí jogava, aí você batia a palma 2 vezes, aí fazia reverência 2 vezes, fazia um pedido na mente, e aí você fazia mais uma reverência. Eu fiz um pedido lá, né? Melhor não dizer o que é, mas enfim. Então, uma coisa interessante também que a gente teve de conhecer lá, que a gente foi em alguns shoppings. E nisso a gente teve esse contato com essa coisa japonesa que eles têm nas lojas, no caso. Então tinha bastante roupas, um pouquinho caro, mas foi interessante de ver. E eu também achei muitas lojas de jogos e de conteúdo de animes, que no caso, eu sempre fui muito fã de animes. Então até comprei aqui, ó, vários mangás lá. Eu comprei 7 no total, aqui eu tenho 6 que eu dei um de presente para um amigo meu. Aí, então tem, por exemplo, aqui, os mangás de Jojo, que eu gosto bastante, Jojo. Tem o último de Attack on Titan, também esse aqui é o melhor de todos, de longe. Boku no Hero, que também é um dos meus favoritos. E no caso, todos eles são em japonês mesmo. Esse aqui foi mais recente, que é The Promised Neverland. E no caso, todo em japonês mesmo. Quando eu aprender japonês, eu vou ler. E Dr. Stone. Esse aqui é o mais recente de todos. E também eu acabei comprando um Nintendo Switch lá, que é o videogame da Nintendo, o último que foi lançado, e comprei o jogo que foi, tipo assim, eu cheguei lá no Japão dia 24, o jogo tinha sido lançado no dia 17, foi Pokémon, o novo Pokémon. E acabou sendo bem mais barato lá, porque tipo, o videogame que eu encontrava de R$ 1.800, lá saiu mais ou menos equivalente a R$ 1.000 junto com o jogo. Foi bem barato.
Deixa eu ver aqui o que mais pode falar. Acho que pode mostrar as fotos agora, vamos comentar um pouco. O Germano tá aqui, segura que é pro Germano levar. Eita. Tá ficando nervoso, Germano. Aí, isso aí já foi bem no finalzinho já, que foi na cerimônia de encerramento. Essa é uma garota chinesa que eu conheci lá e a gente tirou uma foto juntos. Aí já foi no Museu da Panasonic que eu tinha falado. Aí são os bonequinhos lá dos Jogos Olímpicos expostos. Essa aí foi a melhor foto, que isso é mais bonito. Isso aí é mais bonito. Isso aí foi num restaurante italiano que a gente foi lá. Foi bem do nada, a foto foi bem espontânea. Nossa, bem modelo, né? Com certeza. Aí essa aí também foi no Museu da Panasonic, que tinha algumas coisas da Nintendo lá expostas, tinha os jogos lá, e aí é o boneco do Mario que eu tirei uma foto com ele. Aí esse aí foi naquele tempo que eu falei que foi o mais legal que a gente foi, que tinha toda aquela questão espiritual e tal, e nele tinha uma área enorme ao redor, e tipo, tinha muitas árvores, era muito bonito. Por exemplo, aí tinha uma ponte, tinha um riozinho com várias carpas, era bem legal. Show de bola. Esse aí... inclusive eu até esqueci de falar disso aí, que a gente visitou 2 lugares lá, que eram bem legais, que são, como que se fala? Meio que de exploração japonesa. Esse aí é do sentido de exploração submarina, e a gente foi numa de exploração aeroespacial. Também tem mais uma foto aí com traje aeroespacial japonês. Aí esse aí, no caso, é um submarino que estava exposto, um submarino antigo. Isso aí... essa aí... essa aí, realmente... Essa é a foto que, tipo, foi numa loja, eu tava passando por ela e eu vi essa estrutura do Goku. Na hora que eu vi, só fui entregando o celular pro pessoal lá pra tirar foto comigo. Essa próxima aí, essa aí já é no Museu de Exploração Aeroespacial do Japão. Esse é o traje espacial japonês, é bem bonito. Esse aí também é lá no mesmo de aeroespacial. Ele tinha um museu dentro com várias coisas expostas e nisso tinha esse globo aí, foi bem legal. Das experiências mais legais que teve nessa viagem? Deixa eu ver. Olha, eu gostei bastante. A gente top 5 que é mais fácil. Beleza. Eu lembro que o que eu mais gostei, que infelizmente não deu para aproveitar muito, é o seguinte, no Japão tem um bairro que ele é muito famoso por questões de anime. E tipo, como eu sou muito fã de anime, né? Quando eu ouvi a notícia que a gente iria pra lá, fiquei bem animado. Que no caso a gente ia jantar lá e a gente teria um tempinho livre. Aí então a gente foi num shopping lá, já foi no último andar, a gente foi almoçar lá. Jantar, quer dizer. Só que aí a gente acabou e o guia falou que a gente teria meia hora disponível lá, então não deu pra aproveitar muita coisa. Mas o bairro lá eu já tinha ouvido antes, eu tava realmente querendo ir lá. E apesar de pouco tempo eu aproveitei bastante. Comprei jogos lá e tal. Aí outra coisa também que eu gostei muito foi a agência de exploração aeroespacial. Que lá a gente, tipo assim, eu sempre fui muito fã dessa questão aeroespacial e tal. E lá eles tinham vários foguetes expostos, inclusive tinha mais uma foto que eu tirei, que era um foguete aposentado lá, que foi exposto. Lá era enorme o foguete, bem grande. Aí nessa outra de exploração submarina também foi bem legal. Eles mostraram pra gente alguns submarinos aposentados. E que inclusive o submarino que ele é do mundo o que consegue alcançar a maior profundidade. A gente teve a sorte de encontrar um lá que estava em manutenção. E foi bem legal, inclusive lá no finalzinho eu ainda mandei uma pergunta de como que eu pegava o emprego lá e tal. Aí, deixa eu ver aqui. Eu achei muito interessante também quando a gente foi na Universidade de Tsukuba, que é aquela segunda melhor universidade lá. Que nessa universidade a gente conheceu a sala de computação deles. E nisso tinha um supercomputador lá, que era uma sala cheia de gabinetes de computador. E nisso dava pra ouvir um barulho bem alto, que era só o sistema de resfriamento. Lá foi muito legal, a gente entrou lá dentro. Eu tava rodando a simulação, então tava bem barulhento, sabe? Porque tava com o sistema de resfriamento. E... que mais? Sim. A gente teve 2 palestras que foram, tipo assim, incríveis. Que uma foi com um cara japonês que é bem respeitado. Assim, quando ele foi entrar, a gente passou uns 2 minutos batendo palma pra ele, só dele entrar. Que foi... Ele tava fazendo pesquisa na área de química. Ele estava meio que fazendo uma fotossíntese artificial. Foi bem complicada a apresentação dele, porque é uma coisa realmente bem complexa, mas eu fiquei maravilhado lá de ouvir a apresentação dele. E outra a gente foi num museu lá, que o nome é Mirai-kan. Aí nesse museu a gente inclusive até encontrou um robô que é um dos robôs mais avançados do Japão agora. E lá
o diretor da empresa, diretor do museu, ele fez uma palestra pra gente. Ele é um ex-astronauta. E nisso ele estava contando sobre a experiência, ele fazia alguns testes lá, do estilo de biologia. Por exemplo, ele mostrou um vídeo de que ele tinha levado um sapo para o espaço para ver como ele se comportaria e tal. Foi bem legal. Muito bom, rapaz, olha aí. Aí depois disso tudo, não tem como não querer botar pra estudar lá, né? Se der tudo certo. Já ia perguntar Ah, isso, né? olha aí. Vai fechar o ciclo agora, né? Vai formar, vai Sim, terminar. a graduação agora. 2020, e aí, como é que fica? Volta ou É, não volta? rapaz, 2020 eu O pai vou... deixa, o pai não deixa. Ah, tem que deixar, só. Porque também, né? Tem que deixar. Não, tipo assim, esse ano agora eu vou me preparar pro seletivo que vai ter. Que eu vou fazer a prova e tal. E já pelo fato de eu ter ido no Japão nesse intercâmbio, eu já tenho uma boa vantagem nesse sentido. E eu vou fazer para graduação lá, no caso na área de engenharia. Eu ainda não decidi qual que eu quero, mas provavelmente engenharia mecânica ou engenharia de controle e automação. E se der tudo certo, eu vou estar lá no Japão, né, em 2021. Pai liberou? Tem que deixar, né? Eu tenho que deixar o pai tá aqui na pressão. Eita. Não, o pai nessa viagem ficou bem, pô, assim, só com saudade, né? Meu sonho é botar o pai do Robson aqui, mas aí ele. É aquilo que vocês veem, é maravilhoso. Robson, parabéns, tá bom, meu bem? Obrigado. Nossa, tá Nossa, já... frio, tá? Olha, se você quiser conhecer um pouco mais do Robson, segue ele no Instagram, tá bom? Acompanha, tem mais fotos lá também. Isso aí, né? isso aí. Muito bom. Você também, Postei várias fotos lá. se quiser se interessar para fazer um intercâmbio também, né? Conhecer um pouco mais sobre tudo, toda essa viagem aí. Pode ir lá, só não, o pai deixa, o pai quer lá na rede social. O pai é ótimo, o pai só balança a cabeça. Ai, muito bom. Quero mandar um beijo para todos do IFMA, né? Maravilhoso, sempre incentivando os alunos. Isso. Né? Não, o IFMA realmente foi essencial nessa questão de viagem. Porque, por exemplo, a gente teve o pessoal da reitoria do IFMA, lá de São Luís, tem uma área de relações internacionais. E nisso o pessoal lá estava o tempo todo me ajudando, qualquer dúvida que eu tinha, falava com eles me ajudavam o tempo todo. A gente teve que enviar alguns documentos, e isso era pro SEDEX. Aí era R$100 cada envio. Eles ajudaram nesse sentido, não precisei gastar do meu dinheiro para poder enviar. A gente também estava tendo problemas, porque lá no Japão estava frio, né? Bem frio. E eu precisava de roupas de frio. E geralmente eram bem caros, porque não tem por aqui. Tem que comprar pela internet, ou acaba encontrando por aqui, mas bem caro mesmo. Eles ajudaram nesse sentido também, eles deram ajuda financeira. E graças ao IFMA e também algumas ajudas que eu recebi da cidade, foi tudo bem tranquilo. Fico muito feliz com notícias como essa. Olha, eu vou pro intervalo comercial, não sai daí que já eu volto. Tá só pra me despedir do Robson.